Fala pessoal, vamos para mais uma aula aí, né? Agora a gente vai discutir e debater algumas informações sobre o que é o nosso Bitcoin, né? Que é a principal moeda aí, a mais importante, a que tem maior liquidez, a que é mais segura, a que é mais descentralizada, tá bom? Então a gente vai ver de forma aí um pouco mais livre, eu vou falar aqui de alguns tópicos, né, alguns pontos importantes também, mas lembrando que se ficar alguma dúvida, vocês vão tirar essa dúvida aí, né, se for alguma dúvida mais elaborada, lá no nosso grupo, tá? Nosso grupo no Telegram e no WhatsApp para tiragem de dúvidas de todo mundo, tá bom, pessoal? Então, fiquem ligados aí, prestem atenção. É bastante importante essa parte do Bitcoin, porque é saindo do Bitcoin, né, da rede Bitcoin, que a gente vai ter o início do aprendizado propriamente dito. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido a nossa primeira aula aí de boas-vindas. A nossa aula de História do Dinheiro, que apesar de não estar diretamente ligado ao mercado cripto, faz parte de um conglomerado de aprendizado, né? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, tá bom? Então, espero que todos vocês estejam acompanhando, né? Acompanhando aí o desenvolvimento das ideias, tá bom, pessoal? Então, lembrando, quem não entrou ainda, entra no grupo lá para tiragem de dúvidas e futuramente aí a minha ideia é dentro daquele grupo lá a gente poder fazer algumas lives, enfim, tirar a dúvida de vocês diretamente ali ao vivo, tá bom, pessoal? Então, vamos com tudo aí, vamos para essa próxima aula, tá? O que é Bitcoin? Né? Como funciona e por que é importante, tá bom, pessoal? Então, a nossa moeda aí mais valiosa, como eu estou falando, né? A que dá mais segurança para o mercado cripto é por onde entra, né, o capital aí de terceiros, os novos investidores, enfim, tá bom? Então, introdução. O que é o Bitcoin? Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, criada em 2008 por uma pessoa ou grupo sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto. Foi a primeira criptomoeda do mundo e sua proposta era permitir transações financeiras sem a necessidade de bancos ou intermediários. Então, importante essa parte aqui, pessoal, é o seguinte: o Bitcoin foi inventado, ele foi criado, ele foi descoberto. Então, assim, existem grandes, né, tem mentes aí que divergem uma das outras, tá? Mas fato é que quando o Bitcoin surgiu lá em 2009, ele era desenrolado, ele era atarefado pelo pseudônimo Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe se é uma empresa, se é um grupo de pessoas, se é um governo, se é uma pessoa só. Fato é que lá no BitHub do Bitcoin, né, no início, quando começou a ser conversado sobre isso, né, existia um blog e dentro desse blog eram trocadas informações e esse pseudônimo Satoshi Nakamoto, que era o idealizador da ideia em si. Né? A ideia inicial era uma troca, né, de dinheiro, de capital peer-to-peer, sem necessidade de terceiros, que é o que a gente tem hoje. Então, hoje você quer transferir, né, o seu dinheiro para alguém, você precisa necessariamente de um terceiro, que é o banco, né, ou uma corretora, enfim, vai ter que ter um intermediário ali, teoricamente ali legalizado, né, pelo governo, enfim, amparado pela legislação, mas é centralizado. Então esse terceiro, a gente chama de SEC, né, que é um órgão centralizado, tá bom? Então a ideia principal do Bitcoin era essa: transferir recursos de pessoa para pessoa sem necessidade de terceiros, tá bom? Então, as principais características do nosso Bitcoin aí. Ele é descentralizado, então não é controlado por nenhum governo ou banco central. Então, como eu falei para vocês, o Bitcoin ele é descentralizado mundialmente, então ele não necessita de uma autorização ou de um conhecimento prévio de algum órgão competente, algum governo em si. Tá? A gente vai entender mais para frente como funciona ali a blockchain, as transferências, mas basicamente é isso. Ele é descentralizado, que é um dos fatores mais importantes que a gente tem aí na nossa rede do Bitcoin, né, pessoal? Ele é limitado. Haverá no máximo 21 milhões de bitcoins. Então é o seguinte, lá no código-fonte do Bitcoin, para quem não tem esse conhecimento, né, que eu acredito que é a questão de quase todos aqui, a maioria, o Bitcoin ele é um software, né? Ele é uma moeda digital, mas ele é um software. Então, dentro desse software, existem programações. E essa programação, que é hoje o lastro mais importante que a moeda Bitcoin possui, é o limite.
coisa que os dinheiros, né, que existem hoje no mundo, as moedas fiduciárias em si, principalmente, elas não possuem. Tá? Então, o dólar, o real, o euro, enfim, eles não têm o famoso lastro. Vocês vão ouvir falar bastante dessa palavra, tá, no mercado cripto, o lastro. Então, qual que é o lastro da moeda fiduciária em si? Né? Ele é o poder do governo. Né? O governo imprime ad infinito a necessidade dos políticos ali. Em 1973 foi quebrado o padrão ouro. Né? Então, antigamente, antes do acordo de Bretton Woods, que quebrou o padrão ouro, antes do Richard Nixon, né, tirar o padrão ouro em cima e adotar o padrão dólar como moeda principal, a gente tinha um lastro, que era o quê? Que os governos só podiam imprimir a quantidade de ouro que eles tinham em cofre. Tá? Então, até esse momento ainda funcionava mais ou menos a questão do lastro ali, mas após esse acordo, esse lastro foi perdido, tá bom, pessoal? Então, já no caso do Bitcoin, o que dá lastro para o Bitcoin? O Bitcoin tem um lastro matemático. Então, nunca, jamais, pelo menos na programação atual que a gente tem, e acredito que vai continuar assim, não será possível emitir mais de 21 milhões de unidades de Bitcoins. E o mais importante para a gente em questão de valor, né, de quantitativo ali, valorização do ativo, é o seguinte: desses 21 milhões, a gente já tem cerca de 19 milhões e meio já emitidos. Ou seja, como a inflação do Bitcoin ela é decadente, né, ela vai diminuindo com o tempo, porque a emissão de novos Bitcoins vai diminuindo. Atualmente a gente está com uma emissão de 3,12,5 mais ou menos aí, né? A emissão dos Bitcoins a cada bloco, e a gente vai entender mais para frente, né, a questão dos blocos, vai caindo 50%, então ela diminui pela metade, tá bom, pessoal? Então a inflação do Bitcoin hoje está na faixa aí de 1%, e a tendência é que ela vá diminuindo cada vez mais, e a previsão aí da mineração do último bloco do Bitcoin, onde vai ser minerado, né, os últimos Bitcoins aí, tá lá mais ou menos na casa dos 2.110 anos, né? A gente está em 2025, ainda falta aí uns 80 anos mais ou menos para a gente chegar no final da mineração, tá bom, pessoal? Transparente. Todas as transações ficam registradas na blockchain, visível para todos. De novo, a gente vai ver o que é blockchain mais à frente. E pseudônimo. Você não precisa informar a sua identidade para usar o Bitcoin. Então, pessoal, aqui são fatores preponderantes que tornam o Bitcoin o que ele é hoje. Né? Então, ele é descentralizado, ele tem limite, coisa que as outras moedas não têm. Inclusive, a gente fala muito do ouro, né? O pessoal que gosta de investir, enfim. O ouro, ele é geologicamente raro, mas ele não é infinito. O que acontece é que as mineradoras de ouro têm um custo, né, pré-definido ali para estar gastando para minerar esse ouro. O que é minerar o ouro? É cavar, limpar, lavar as britas, as terras, lá, os minerais, até que se chegue no ouro. Isso tem um custo. Então, o valor que o ouro está hoje não compensa botar mais energia para achar mais ouro no planeta. Então, assim, a partir do momento que o valor do ouro subir muito, provavelmente eles vão empregar um valor maior na mineração, e aí vai cair a raridade do ouro, né? Que na realidade a gente não sabe quanto ouro existe. Existe uma expectativa, né? Um dimensionamento da quantidade de ouro. Mas o Bitcoin não. O Bitcoin, ele não existe uma expectativa. É fato que só haverá 21 milhões de unidades. Tá? E para vocês terem noção, pessoal, a gente tem cerca aí de 100 milhões de milionários no mundo. Tá? Milionários. Ou seja, a gente vai ter menos de um Bitcoin para cada milionário. Então, ou seja, a demanda, né, ela tende a crescer e se tornar um ativo cada vez mais escasso e cada vez mais valioso, tá bom? E a questão da transparência que fica na blockchain, né? E o pseudônimo, ou seja, você ali detém a chave privada de uma carteira, e a gente vai ver mais para frente detalhadamente o que é a carteira, o que é a chave privada, e você pode movimentar esses ativos sem necessidade de informar ou desinformar alguém, né? Não fica preso a nenhum tipo de... Principalmente o governo, né, pessoal? A gente está vendo aí como que estão as coisas, tá? Então, blockchain. A gente vai ter uma aula depois só de blockchain, tá bom, pessoal? Mas aqui eu vou dar uma pincelada para vocês. Então, blockchain é o livro caixa público do Bitcoin. Cada bloco contém um conjunto de transações. E esses blocos são encadeados uns aos outros, formando uma cadeia, chain.
Essa estrutura garante segurança, transparência e imutabilidade dos registros, tá bom, pessoal? Não precisa se preocupar que eu vou explicar depois o que é blockchain mais para frente, tá? Mas é só para vocês saberem que existe blockchain e que nada mais é do que uma cadeia de um programa, né? um software que gera informações linkadas com informações anteriores, e essas informações não podem ser mudadas a partir do momento que elas são pré-estabelecidas, né, na rede, né, enfim, na internet, basicamente dito. Mas calma que eu vou explicar mais para frente o que é a blockchain, tá bom? Como funcionam as transações, pessoal? Você cria uma transação enviando BTC para alguém. A transação é enviada para a rede. Mineradores verificam se é válida, se você tem aquele saldo em carteira. Após validada, ela entra em um bloco. O bloco é adicionado à blockchain, tá bom? Então, repetindo, eu vou depois explicar certinho o que é blockchain e o que é essa cadeia de blocos, tá bom? Mas só para vocês entenderem aqui, para não ficar boiando aí nas informações nessa aula. Imagine o seguinte, a gente tem dois telefones e eu quero passar essa informação para esse aqui. A informação tem que passar pelo fio, passar pela central da operadora para chegar no outro aparelho, tá bom? Então, seja ligação, seja mensagem. O que seria a blockchain? A blockchain seria esse caminho das informações, sendo que essas informações elas estão dentro de um software que ele é inalterável. Então, eu gerei uma mensagem, enviei essa mensagem dentro da blockchain. Os validadores, quem são os validadores, pessoal? São os mineradores. A gente chama de validadores, por quê? Porque eles dão poder computacional à rede, validando as transações. Mas como que essas transações são validadas? Depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos de como é uma planta de mineração para vocês visualizarem. Mas imaginem que são milhões e milhões de computadores, tá? Conectados a um programa, né? Que esse programa é o programa do Bitcoin.org, que é o programa que gera a rede toda da blockchain. E esses computadores, eles fazem cálculos matemáticos, tá? Para encontrarem o número daquela transação. E a partir do momento que eles encontram o número daquela transação, ele se torna o validador daquela transação, daquele bloco, recebendo a recompensa que está no momento ali, mais as taxas que foram geradas na rede. E aí, a partir desse momento que ele gera esse bloco vai para a blockchain, né, vai para o sistema, e ele não pode mais ser mudado. Então, aquela informação que você mandou, eu enviei uma mensagem para o meu amigo ali, para o meu irmão. Aquela mensagem vai ficar gravada dentro da blockchain, ela não pode ser alterada, tá? De forma que ela fica em segurança, sem poder ser mudada, né? Ela é imutável, e aquela informação também dá a segurança de que a pessoa recebeu aquele ativo, e ela só vai poder mexer naquele ativo se ela tiver as chaves da carteira que recebeu, tá bom? Tá? Eu vou explicar melhor depois, mostrar imagens, tá bom? Mas é só para vocês terem uma noção. O que é mineração? A mineração é o processo em que computadores competem para resolver um quebra-cabeça matemático. Foi o que eu expliquei no slide anterior. Quem resolve primeiro valida o bloco e recebe uma recompensa em Bitcoin, em BTC. Essa atividade mantém a rede segura e operando corretamente. Tá bom, pessoal? Então, aí, foi o que eu expliquei mais ou menos para vocês aí. Lembrando que eu vou explicar depois mais à frente, tá? O que é a questão da blockchain em si, da mineração, tá bom? O que são carteiras de Bitcoin? As carteiras armazenam as suas chaves privadas, que são essenciais para acessar os seus Bitcoins. Os tipos de carteira são as carteiras quentes, que são aquelas geradas online, com aplicativos, sites e exchange, né? As corretoras. Mais para frente a gente vai conversar somente sobre isso. E as carteiras frias, que são geradas offline, pendrive, pendrives e o papel já estão caindo em desuso, tá bom, pessoal? Mas a white paper era utilizada, e pendrive também ele era utilizado principalmente como fator 2FA, tá? Mas hoje em dia a gente basicamente utiliza as hardware wallets, né? Que são as cold wallets que a gente chama, seriam as carteiras frias. O que seria isso? Tá? Esse
produto aqui, ó. Isso aqui é uma hardware wallet, tá vendo? Isso aqui é uma Trezor One, ó. Importantíssimo para segurança dos ativos, tá? Mais para frente a gente vai conversar sobre DeFi. Não é o foco desse curso aqui, o DeFi, que é um curso mais extensivo. Eu pretendo aí futuramente, de repente, lançar um curso só de DeFi também, tá? Mas ela não é só para o DeFi, ela garante a segurança dos seus ativos, tá bom, pessoal? Por que o Bitcoin tem valor? Oferta limitada, que é a escassez controlada, que foi o que eu falei para vocês dos 21 milhões, né? Demanda decrescente, demanda crescente, ou seja, se você tem uma oferta limitada, né, uma escassez de oferta, e a demanda continua crescendo, que é o que está acontecendo agora, que é ETFs de Bitcoin, empresas comprando, né, o varejão está para chegar aí agora nessa parte do ciclo aí, tá? Então isso seria uma demanda crescente. Confiança na tecnologia e descentralização, que engloba tudo aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, que a tecnologia vai se provando com o passar do tempo, né? A gente chama isso de efeito Lindt, que é aquele efeito de se manter durante o tempo. Isso é muito importante no ramo do mercado cripto. Então a gente tem aí moedas que nascem, explodem, fazem grandes valorizações e no outro ciclo elas desaparecem. Ou seja, elas não alcançaram o efeito Lindt, não se provaram no tempo. Caso que o Bitcoin já se provou, que já está aí desde 2009, né, e crescendo cada vez mais. Alternativa a moedas fiduciárias, como o real e o dólar. Bom, esse aqui é uma parte importante, por quê? O que está fazendo, o que está dando força e amparo para o Bitcoin, principalmente nos últimos 3, 4 anos, onde iniciou-se um trabalho aí de ampliação, né, da rede, juntamente às empresas. Então as empresas começaram a comprar, a guardar muito Bitcoin, aí fazer ETF e, né, recentemente, mas há cerca de um ano e meio atrás, a gente teve a aprovação do ETF de Bitcoin e de Ethereum também, e eles passaram a ser negociados aí nas principais bolsas americanas, o que foi um grande passo para o Bitcoin e hoje tornou ele o ETF mais importante, né, se não o mais importante dentro da BlackRock, né, que é a maior empresa de ativos do mundo aí, tem dedo da BlackRock em praticamente todo mundo, então eles adotaram com força a questão do Bitcoin e já possuem uma grande quantidade, tá bom? Fora outras empresas que têm Bitcoin em sua tesouraria, tá? A gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, mas empresas estão adotando o Bitcoin como reserva de caixa. Então aquele dinheiro que a empresa guardava, que tinha que investir ou reinvestir ou dar ou dividir os lucros com os clientes, agora eles estão fazendo uma ação em tesouraria para comprar Bitcoin. E não são poucas empresas não, tá, pessoal? No Brasil a gente tem a Melius, que é uma empresa aí que depois de adotar a tesouraria em Bitcoin, subiu nada mais, nada menos que 160% em algumas semanas, tá, pessoal? Então, muito importante. E é muito bacana também isso aí, quem está no mercado cripto há mais tempo, ver esse crescimento do ativo, essa evolução é bem desafiador e gratificante, tá bom, pessoal? Então, quais são as aplicações do Bitcoin? Transferência de valores internacionais sem taxas bancárias. Lembrando aqui que tem a taxa de rede, tá? Mas nem se compara a taxa bancária, pessoal. Bitcoin você consegue transferir aí bilhões e bilhões e bilhões de dólares pagando uma taxa de $1, $2, tá? Dependendo do nível que a rede vai estar. Porque a taxa é calculada na força computacional da rede, né, pessoal? Então, assim, se você fosse transferir hoje, nem 1 bilhão, né, vou falar aí, se você fosse transferir aí 100 mil reais aí, dentro de um sistema aí de dólar ou fazer uma remessa internacional, você pagaria aí boa parte desse dinheiro em taxas, né? Já na rede Bitcoin você pode transferir $1 ou 1 bilhão de dólares e você vai pagar a mesma taxa, que é a taxa de rede ali, podendo variar, porque você pode escolher a velocidade que você vai querer o envio dessa remessa, tá bom? Mas algumas coisas um pouco mais complicadas aí eu não vou passar agora, mais para frente a gente pode conversar sobre, tá bom? Proteção contra a inflação em países instáveis, ou seja, tem países, né, exemplo aí que a gente teve há pouco tempo, né, agora está mudando, mas há pouco tempo a gente tinha a Argentina
numa derrocada muito ruim de inflação, né, da moeda deles, de perda do poder de compra, e a população argentina começou a focar no projeto criptomoedas, Bitcoin principalmente, e stablecoins, a chegar ao ponto de que eles começaram a trocar a moeda fiduciária deles por dólar e trocar o dólar por moedas cripto, né? Então, isso é um feedback bastante importante. Então, assim, a inflação em alguns países, né, ela corrói razoavelmente o poder de compra da moeda interna, e aí uma alternativa, visto que o Bitcoin ele é cotado em dólar, então a tendência é que o dólar seja uma moeda mais forte do que as outras moedas do mundo, protegendo assim o possuidor dessa moeda, né? Armazenamento de valor, semelhante ao ouro. Isso aqui é um ponto importante que a gente está se encaminhando para essas comparações, tá bom, pessoal? A gente ainda não tem aquele padrão ouro, né, o padrão Bitcoin como padrão ouro, mas já há especulações hoje em dia do Bitcoin ser o padrão o ouro digital, enfim, mas a comunidade está crescendo, o mundo está percebendo que o Bitcoin sim é uma saída para essas questões mais problemáticas que a gente tem de inflação, perda do poder de compra, impressão de moeda, enfim, tá bom? E meio de pagamento em empresas e serviços. Então, isso que é importante também. Hoje a gente já tem empresas que pagam seus funcionários em Bitcoin, né? Ou stablecoin, a gente vai ver mais para frente o que é stablecoin, mas a gente já tem empresas que fazem isso e países, tá? Então, a Rússia, por exemplo, ela está quitando essas obrigações internacionais, fato que ela foi excluída do sistema SWIFT por conta da guerra, né? Ela foi banida, está sendo censurada, não censurada a palavra, é sancionada. E aí ela encontrou nas criptomoedas, no Bitcoin, nas stablecoins, uma forma de honrar os seus compromissos aí mundialmente. Então eles estão pagando já os serviços que eles utilizam em Bitcoin, tá bom? Então é importantíssimo isso aí, pessoal. Vamos lá, riscos e desvantagens. Por enquanto, a gente ainda tem uma alta volatilidade, tá bom, pessoal? Não vou mentir, tem. A gente sobe aí 1.000, 1.500% e cai 80%, 70%, 80%, mas faz parte, tá? Nada que os investidores já não estão acostumados, principalmente os de criptomoedas, é ter um gerenciamento de risco bacana, tá? O foco desse curso aqui não é ensinar vocês a operar, tá, no mercado cripto, a fazer trades, etc., questões gráficas. O foco desse curso aqui é ensinar vocês a possuir, guardar, comprar, guardar e se proteger, tá bom? Então a gente vai focar mais aqui na segurança, na compra, na venda e na segurança, tá? Não em operações em si. Mas lá no nosso grupo a gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia, vai conversar sobre, tá? E aí eu posso pensar futuramente aí se a gente faz um curso aí de análise gráfica, enfim. Mas outra ideia em outro momento, tá bom, pessoal? Possíveis perdas por má gestão da carteira. Então, justamente a questão desse curso é isso aqui. É ensinar vocês a adquirir o Bitcoin como bem, né? Adquirir ele como proteção, mas saber guardar, não depender de terceiros e se proteger de uma perda, tá bom, pessoal? Então, você perdendo aí, por ser uma autocustódia, você perdendo o acesso à sua senha, você perde os ativos, tá bom? Então, é um dos focos também aqui no nosso curso aqui, é ensinar vocês a guardar com segurança os seus criptoativos, tá bom, pessoal? Regulação incerta em alguns países, isso aqui está diminuindo, tá? A gente tem ainda um certo banimento na China aí, tá? Tem alguns outros países um pouco mais fechados que ainda estão tentando se adequar, né? Se adaptar à nova realidade, mas é praticamente impossível hoje você banir, tá, o Bitcoin e as criptomoedas aí dos países em geral. E uso por criminosos, pessoal. Isso aqui, qualquer dinheiro, qualquer moeda fiduciária, né, é usada por criminosos. Não tem para onde correr. Se ele representa algum valor, os criminosos vão usar de alguma maneira, ou negociando, ou usurpando, roubando de alguém, né? Aí, embora o sistema seja rastreável, aqui é uma questão que, assim, como eu falei, a blockchain ela é pública, ela é rastreável, mas existem algumas maneiras de você tentar esconder as transações, tá? Não é totalmente rastreável, mas tem maneiras de se fazer, tá bom, pessoal?
Como investir em Bitcoin? Escolha uma corretora, uma exchange confiável, crie sua conta e verifique sua identidade. Deposite dinheiro e compre o Bitcoin. Transfira para uma carteira segura, acompanhe o mercado com cautela. Tá? Isso aqui são pontos só, são tópicos para não passar em branco, mas eu vou ensinar vocês como comprar, tá? Como utilizar uma corretora, como fazer o seu KYC, né? Que é verificar a sua identidade, como depositar o dinheiro, enfim. Tudo isso a gente vai fazer um passo a passo, tá? E vamos fazer o passo a passo também para comprar sem ser através de corretora, né? Para a gente manter a nossa privacidade aí, tá bom, pessoal? Bitcoin no futuro. O Bitcoin está sendo cada vez mais aceito e estudado por governos, que a gente conversou lá no tópico anterior. Empresas e investidores, dei o exemplo da BlackRock. Há debate sobre sua escalabilidade, consumo de energia e regulação, mas seu papel como ouro digital se fortalece com o tempo. Então, foi o que eu expliquei para vocês, né, anteriormente aí. Há questionamentos, há debates, mas a gente tem a comunidade aí forte, a comunidade está crescendo, tá? Não só do Bitcoin, mas dos demais criptoativos como um todo. O Bitcoin ele é a porta de entrada, assim como eu acredito que vai ser para a maioria de vocês, e a partir daí as pessoas vão conhecendo o universo maravilhoso que é o universo cripto, a descentralização, a gente tem DeFi, a gente tem on-chain, a gente tem diversas outras áreas que o mercado cripto proporciona, né? Cartões cripto, eu vou ensinar vocês aqui a usar cartões cripto, enfim, tem uma infinidade aí de possibilidades e a gente está só no começo, né, pessoal? Só no começo mesmo, tá bom? Então, vamos finalizar a nossa aula aí com uma breve conclusão. O Bitcoin é uma revolução no sistema financeiro, trazendo liberdade, segurança e autonomia para quem utiliza. Entender seu funcionamento é o primeiro passo para usar ou investir de forma consciente e segura. Tá bom, pessoal? Então, entendendo, estudando, tá? Pegando aí o passo a passo, fazendo direitinho, utilizando as técnicas corretas, vocês vão conseguir, ao final desse curso e com o nosso acompanhamento lá nos grupos, vocês vão conseguir comprar, vender, negociar as moedinhas de vocês, principalmente o Bitcoin, fazer uma proteção, se proteger, né, dessas mazelas do governo aí, da inflação, enfim. Com calma a gente chega lá, vai dar tudo certo, tá bom? Então, muito obrigado aí por mais essa aula. Aguardo vocês na próxima aula aí, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.